Só em São Paulo a gente tem um descarte em 2 bairros, tá? Que é o Brás e o Bom Retiro, de 63 toneladas. Dia. Surreal. Vocês têm uma opinião sobre essa questão da Shein vir produzir no Brasil? Eu acho que se for gerar emprego para as pessoas, se for de um jeito inteligente... E com as regras E com nossas, as regras corretas, assim, se conseguirem fazer uma declaração transparente de como as coisas são produzidas e feitas e... Porque é tudo assim, é tudo um grande, né? Um limbo, assim. Se a gente conseguir uma declaração disso, eu acho válido, assim. Bem-vindo, bem-vinda ao Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa sobre moda, sustentabilidade e inovação. Como vai, Jonathan? Sempre bem ao seu lado, Alexandra. Essas duas estão ótimas, gente. Mal começou, já estão rindo. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Bom, gente, estamos aqui com a Beth Soares, dona da Mulher, uma estilista maravilhosa, e com a Rafaela Flair, jovem jornalista, gatíssima. Ui! Baiana. Ó, uma de Santa Catarina e outra Bahia. Dois Estamos extremos, representados, dois carioca, extremos. mineira. Nossa, em terras paulistanas. É o Brasil. Né? É a diversidade. Este podcast tem o patrocínio maravilhoso do ADN Reset, seu marketplace, um espaço para moda sustentável e beleza vegana. Isso aí. Entrem e confiram. www. Que tem roupas da mulher para conhecer. Hoje vamos falar. Roupas lindas. Por sinal, faz assim com a manga para eu ver, Beth. Gente, olha essa manga aqui. Incrível. Essa manga sai. Cadê o diretor? Vamos ver, mostrar para aquela câmera. Essa manga sai. Essa manga sai. Uma camisa básica, enfim. Eu amei. E essas flores, agora eu vou falar de sustentabilidade já assim de cara. Vamos, pode falar, Isso é amiga. toda a sobra das orelhas quando cortam as Que roupas. boa ideia. Vão sobrando. O que eu vou fazer com isso, né? Flores, uma lindas flor. flores. Virou uma Muito flor. bom. Ficou incrível. E é super versátil, né? Uma peça super versátil Super, também. pode usar com top. Vocês só tem que aproximar do microfone, meninas. A gente fica falando longe. Sem problema. E aí, meninas, muito obrigadas pela presença de vocês. Estamos muito honradas. Obrigada. Estamos muito Agradece, felizes né? de ter vocês com a gente. Inicialmente, a gente quer saber um pouquinho de cada uma, né? Eu já conheço, mas os nossos ouvintes não. Vamos lá. Começar pela baianinha? Opa, vamos lá. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, Obrigada eu que tô pelo te conhecer, convite. Rafa. Primeiro podcast da minha vida, vamos lá. Eu sou a Rafa Flair, sou baiana, soteropolitana, nasci de Salvador, jornalista de moda, formada na Federal da Bahia, com muito orgulho disso. Eu me mudei para São Paulo no final de 2019, que foi quando eu comecei a escrever na Vogue, foi a primeira revista que eu publiquei, depois eu fui para Elle, até entrar na Glamour como editora de moda, fiquei 2 anos lá, cuidando de toda essa parte, digital, impresso. E aí, no final do ano passado, entre dezembro e janeiro, eu me demiti para seguir uma carreira independente, né, galera? Como criadora de conteúdo também, fazer um dinheiro. Arroba Rafa, fazer um dinheiro, umas publicidades, ter uma opinião mais independente também. E é isso, já trabalhei também fazendo jornalzão diário, cobrir enchente, crime, tudo. A gente já fez tudo. Bem, E Beth? Gente, eu sou de Santa Catarina, nasci em Itajaí, região que não é Manezinho, é Peixeiro, então eu sou peixeira de Santa Catarina. Manezinha é só Florianópolis. Só Florianópolis, o resto do litoral catarinense inteiro é peixeiro. Tá. Reset é conhecimento. Eu trabalho com moda, acho que desde que eu me entendo por gente, assim, porque eu cresci em cidade pequena, né? Itajaí era uma cidade muito pequenininha, mas que recebia toda a importação de tecidos pelo porto, por conta do porto. E revista Burda, me lembro disso quando era criança. Então, assim, as mulheres eram glamourosas, se vestiam bem, e as mulheres da minha família se vestiam muito bem e costuravam. Então, eu venho dessa história, eu já passei por várias coisas, eu estou em São Paulo há 35 anos.
Já tive confecção desde os 16 anos, tive uma confecção infantil chamada Caleidoscópio, que era de decoração de bebê, que já tinha reciclagem na época, que ninguém falava disso, tá? Nos anos 2000. Tive uma marca de móveis chamada Dissimilia, eu fiz Salão de Milão em 2011 com móveis reciclados, repaginados. Depois tive uma marca de acessórios e agora a Mulher. Que é uma artista marca... completa. Arteira, né? Digamos assim, arteira que é diferente de artista. Que ótimo. E a Mulher tem o quê de sustentabilidade? Bem, a princípio, a Mulher trabalha só com tecido sustentável e reaproveitamento de tudo, né? Sim. Como eu brinquei com essa história das mangas, que a auréola do tecido virou uma flor, né? Virou um outro produto. Porque geralmente eram descartadas as auréolas. Descartada, e a gente sabe que diariamente, só em São Paulo, a gente tem um descarte em 2 bairros, tá? Que é o Brás e o Bom Retiro, de 63 toneladas. Dia. Dia. É uma coisa, Dia. né? 45 toneladas no Brás e 63 toneladas. É tudo tecido? Tudo. Eu queria ir lá ver, tecido. eu já leio isso tanto tempo faz. Não, assustador, assustador. Mas que é feito será com esse tecido, gente? Ai, Doa ou vai ser Ale, incinerado? Não, tem várias. Tem uma empresa que eu fiz pesquisa que recolhe 14 toneladas diárias. Uma, tá? São 16 caminhões diários no Brás. Um caminhão recolhe 14 toneladas. Eles picam o tecido e vendem para fazer colchão, para forro de colchão, enchimento de colchão, enchimento de almofada. Sim. E o ideal seria que esse tecido, em vez de ir para lixão, né, que vai para aterro sanitário junto com outro lixo da cidade de São Paulo, que fosse desfibrилizado, transformasse num outro Claro. fio, enfim. Reaproveitado de alguma maneira, né? Reaproveitado de outra maneira. Então, no meu negócio pequenininho, eu tento reaproveitar tudo. É uma né? das coisas que você faz, reaproveitar tudo. Além de usar os tecidos Lixo todos zero. com selos, é lixo zero. É lixo zero. Tecidos certificados. Rafa, essa visão vem para a Beth como produtora, né? E você, como jornalista, esse tipo de notícia chega até você? Por exemplo, não, a Beth vem com esses dados de descarte de tecido e tudo mais, mas é muito mais uma visão de quem está lá produzindo a moda no dia a dia, produzindo, não digo, com a mão na massa fazendo a peça. É um tipo de imagina, notícia não que chega muito direta para ela, Sim. mas você como jornalista... Não chega. Assim. Eu acho que às vezes um post que passa na timeline, assim, com... Às vezes a gente vê alguma coisa ou outra no Instagram, assim, é sabido que existe um grande descarte disso, mas a gente tem muito pouco acesso a números, até porque são poucos jornais e revistas nem se fala, né? Mas falando de jornal mesmo, que cobrem, que trazem esse tipo de informação, assim. Eu não fazia ideia de que era tanto tecido. Não, é demais. E no dia a dia, sobra muito mesmo em qualquer indústria. A gente tem uma perda de quase 20%, às vezes 25%. Mesmo com toda a tecnologia de encaixe, de moldes, tem sobra. Tem indústrias muito sérias que já fazem isso, como a Malve, né? A Malve pegou toneladas de tecidos, não sei nem dizer o número, né? Números gritantes de descarte de tecido. Sim. E fizeram um tecido novo e criaram um produto novo. Mas é assustador. E realmente não... Eu tenho certeza, né, que essa informação não chega. Não chega. E é muito louco, porque existe uma demanda de muitas marcas pequenas e pequenos estilistas, designers, precisando exatamente disso, né? Era só conectar uma coisa a outra, mas... E você você veio de Salvador para cá e trabalhar com moda? Sim, eu tinha esse sonho de trabalhar com moda. Eu trabalhava lá, já cobria moda, cultura, beleza. Mas Salvador tem um mercado de moda que, assim, ele existe, mas ele não é tão grandioso nacionalmente. Assim, hoje até é mais, assim, mas na época que eu estava lá, isso mudou muito recentemente. Na época que eu estava lá, isso não existia tanto. Então eu mudou por quê? Os Meninos Reis, esse pessoal São Paulo... Sim, o São Paulo Fashion Week fez muito, né? O projeto Sankofa trouxe muitas pessoas. Eu acho que começou a se falar no Brasil sobre moda de uma maneira um pouco mais democrática e mais ampla para além do eixo Rio-São Paulo muito recentemente. Acho que é um movimento que veio aí, talvez na pandemia, que a gente começou a ver realmente outras pessoas trazendo análises, outros estilistas, novos nomes. Antes era uma coisa muito restrita aqui. Inclusive, em Salvador, eu participei da fundação do Afro Fashion Day, que foi a primeira semana de moda preta da América Latina. Na época que eu estava no jornal, a gente coletivamente fundou isso. E a gente tinha uma dificuldade absurda de chegar aqui, de chegar em São Paulo, de chegar nos grandes veículos, porque as
as pessoas não davam muita bola, né? Então, hoje isso é um pouco diferente, a gente vê isso se transformando, mas naquela época não. Então, eu vim pra cá porque eu tinha esse sonho, eu queria muito trabalhar em revista, era o sonho da minha vida, e eu decidi que eu faria isso acontecer, de alguma maneira. E aqui era o lugar. Aqui é sempre o lugar, né, para essas coisas, assim. Sim. Modernas e antigas. Então. E vim com o coração apertado, mas o desejo vim... de trabalhar em revistas. Saciei. Logo quando eu cheguei, tudo começou com uma edição da Vogue especial Salvador. E eles precisavam de jornalistas baianos para escrever. E eu conhecia, tinha uma amiga que trabalhava lá. Ela falou, você tem interesse? Eu falei, opa, claro. E aí era um perfil da Mônica Anjos, que é uma estilista baiana incrível, inclusive. E era um perfil, né? Era uma matéria que eu precisava me desdobrar muito ali. E eu sabia que seria a minha porta de entrada para qualquer outra coisa que eu quisesse fazer. Era a minha chance de fazer aquilo ser legal. E aí eu perdi dias, assim, pensando na melhor maneira de puxar esse texto. Perguntei tudo da vida dela. E eu lembro que eu comecei o texto falando de onde ela comia siri nos domingos à tarde em Salvador, por exemplo. Tipo, ambientando as pessoas nessa realidade. Deu certo. Deu super certo. Depois disso, os caminhos se abriram, assim. Eu comecei a escrever nas revistas que eu queria e todas as minhas matérias, elas sempre tiveram um olhar muito voltado para a cultura, para a sociedade, para corpos dissidentes e, enfim, todo esse discurso realmente de pluralidade. Eu sempre pensei muito nisso. E sustentabilidade. Sim, também passa por isso, né? Eu acho Como é que essa coisa de sustentabilidade, assim, ambiental, né? Acho que a social é mais inclusiva, assim, mas a ambiental, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar esse tecido, não pode comer. Eu enxergo a sustentabilidade como uma coisa sistêmica mesmo. Eu acho que não dá para ser sustentável só em um ponto específico. Às vezes você tem uma marca incrível que tem toda uma parte de reaproveitamento de tecidos, mas o seu discurso pode ser racista, por exemplo. Então, a gente tem um problema de sustentabilidade. Então, eu acho que o ideal é que as pessoas elas façam aquilo que está ao alcance delas e alinhem esses discursos, né? Tipo, a sua marca não precisa ser a mais inclusiva do planeta, a mais plural, vender um produto barato, até porque isso não é possível toda vez, mas é preciso que o discurso esteja alinhado. Sem dúvida. Você sabe que eu lembro que quando eu fui conhecer a Beth, você lembra desse fato? Teoricamente, a gente marcou uma reunião de 30 minutos para conhecer a marca dela e ela explicar tudo mais. A gente ficou 1h30 batendo papo a respeito de sustentabilidade e responsabilidade social, que as duas têm que se conectar. Exatamente. E a Beth, explica o seu projeto, que melhor do que... Então, quando eu comecei a Mulher, a ideia já era... Sempre foi sustentável, né? Começar com os tecidos sustentáveis e conseguir trabalhar com comunidades, conseguir trabalhar com... A minha avó paterna é cearense. Ela fazia renda de bilro. Eu nasci em Santa Catarina, filha de italiano, então eu já tenho uma mistura, cabeça chata. Então eu tenho toda uma cultura do sul do país e uma cultura do norte e do nordeste. E é uma mistura que eu ainda não entendi, porque eu não convivi muito com essa minha família. Mas eu sempre quis trazer esse trabalho para a moda, mas de uma forma extremamente verdadeira. Eu não me importo se a pessoa é branca, é preta. Eu, quando tive a Caleidoscópio, na verdade, eu fazia bonecos que eu exportava para a Alemanha. Eu fui a primeira marca infantil de fazer boneco ruivo, japonês, não era japonês, era oriental, né? Tinha um olhinho puxadinho, que podia ser coreano, japonês ou chinês. Bonecos negros, bonecos loiros, bonecos de cabelo. Então, era diversidade e eu exportava, eu vendia mais fora. E, de repente, na minha loja, na Caleidoscópio, começaram a entrar pessoas que antes não se achavam, porque vai ter um bebê. Um brasileiro, que seja casado com um chinês, um negro casado com uma suíça, ou vice-versa, não tinha a representatividade no bebê, porque só tinha o bebezinho loiro, né, de olhinho azul, enfim. E na minha loja já tinha essa diversidade. Então, o projeto da Mulher, ele sempre foi voltado para isso. Ensinar, inclusive, as pessoas. Que não adianta eu ter o meu discurso e falar, olha, minha roupa, o meu tecido é sustentável, ele tem um selo. Mas levar essa cultura para as pessoas e essas comunidades também entenderem que o trabalho delas deve ser valorizado. Porque não é... Você produz com comunidades?
Eu consegui produzir em Paraisópolis, em 2 ONGs, mas ainda é difícil. Não por causa das comunidades, por causa das associações. Tá? Acabei de tentar fazer um trabalho agora com uma outra associação. A própria associação tem regras absurdas, Ale, que não deixa você fazer o trabalho. Ó, você não pode vir aqui ensinar as costureiras na quarta-feira, tem que ser terça e quinta. A gente só tem 5 costureiras cadastradas. As outras, mas não tem as outras que podem levar o trabalho para casa? Mas tem um limite para a gente deixar elas levarem o trabalho para casa. Então, assim, não é muito fácil trabalhar com sustentabilidade, com comunidade. Não é. É ainda uma coisa um pouco utópica, né, no Brasil. E a gente conversou 1h30 porque a gente tinha compromisso, né? Senão tinha rendido mais. O negócio rendeu. E que era realmente a respeito disso, sabe? De você ter que... Não é uma coisa apenas de um ponto isolado. Você tem que envolver uma cadeia de forma 360, sabe? Não posso dizer que eu sou sustentável simplesmente porque eu estou usando um tecido um pouco mais responsável, sabe? Quando você ignora uma comunidade. É trazer todos esses aspectos para dentro da sua produção. E quando, na verdade, hoje a gente vê as marcas, elas não estão muito associadas ou ligadas nesse aspecto, entendeu? Eu acho que a sustentabilidade, falando desse intercâmbio, né, entre o seu trabalho com as comunidades, por exemplo, ela precisa de uma troca. Sim. Tipo, você dá um pouquinho, aqui dá um pouquinho e a gente faz um bem bolado. O que eu vejo acontecendo muitas vezes é que há um discurso muito bonito, uma ambientação muito bonita, uma coisa meio cenográfica, mas na prática mesmo não tem ação ali efetiva, sabe? Em grande parte das marcas. Isso tem me incomodado muito, assim, de refletir nesse momento. Que nesse momento esse tipo de discurso ele é muito interessante, né? Sim, lindo. Pro marketing ele é excelente, para você vender é ótimo. Mas na hora do vamos ver, pouquíssimas marcas realmente se comprometem com esse tipo de coisa e bancam o que elas falam para as pessoas. No primeiro desfile da Mulher, a gente colocou assim várias arquitetas, mulheres de todas as idades e tinha modelos também. E no final da fila eu coloquei a modelista. Que ela tinha feito todas as roupas. Ela ficou super emocionada, começou a chorar. Mas eu trabalho há anos e para várias marcas importantes, nunca ninguém me convidou. Mas, gente, sem ela não era nada. Sem a modelista não era nada. Todas as marcas, eu sempre coloquei pessoas que criaram para mim, essa coleção foi criada pela fulana de tal ou pela fulana de tal. Eu estive agora em São Luís do Maranhão, não sei porque que eu cismei para lá, mas eu fui para São Luís do Maranhão e conheci uma rendeira. Quando ela foi me vender as rendas de birro, um jogo americano a R$65, eu perguntei para ela, quanto tempo você levou fazendo isso? Esse aqui é mais ou menos uns 4 dias. Eu fiquei em choque. Dedicados a fazer a renda, aquilo que ela estava vendendo por R$60. 4 dias. Não, R$15 por dia, R$15 por dia. Não, e ela contando de uma pessoa lá do Nordeste, eu acho, que encomendou uma toalha de banquete. E não foi buscar? Juntaram várias rendeiras, era uma toalha de 6 metros, toda de renda de birro. Aí eu perguntei, ela chama Márcia, até ela me ligou essa semana perguntando se eu já tinha trabalho para ela, né? Porque eu já fui lá e já movimentei a galera, vou fazer alguma coisa. E eu falei, por quanto vocês venderam? Eram quantas rendeiras? Juntaram 14 rendeiras. R$5.000. Elas levaram 4 meses e meio fazendo. Surreal. Passada. E elas acharam que elas ganharam bem. Então, o que adianta você ser sustentável? Você falar, eu faço uma roupa de renda, eu faço lá na comunidade, se você não paga direito aquelas pessoas. Né? E do lado da informação do jornalista em si, jornais, revistas, você como jornalista, o que você acredita que os jornalistas deveriam fazer para tentar mudar esse tipo de mindset? Sabe? Como ser uma boa influencer, influenciar pessoas? Então... a terem mais conhecimento, abrir a cabeça, mudar os pensamentos, né? Desde que eu comecei o meu trabalho, eu sempre soube que os lugares que eu queria acessar eram muito diferentes dos lugares de onde eu tinha vindo. Então, eu nasci pobre, nasci sem uma estrutura, estudei em colégio público a maior parte da minha vida, nasci negra, então, assim, eu já sabia... E linda. Também, importante. Sotaque maravilhoso, olha. Gente, cada coisa.
Então eu já sabia que seria um caminho um pouco mais difícil, mas eu sempre tive muito certo na minha cabeça de que eu queria que o meu trabalho trouxesse mais pessoas. Então, assim, São Paulo Fashion Week, beleza, temos aí grandes estilistas que estão aí há anos, mas eu quero saber do estreante. Eu quero saber de quem chegou agora, de quem não tem grana para investir. Então, assim, eu sempre falo dela, da Milena Nascimento, da Mili Lab, que é uma estilista maravilhosa do Grajaú. Eu tenho um carinho gigantesco por ela. Como ela chama? Milena Nascimento. Milena Nascimento. Eu conheci a Milena. E quando ela foi a São Paulo Fashion Week pela primeira vez, foi aquele desfile histórico em que ela fez um protesto, um pé na passarela e tudo mais. Eu queria contar a história dela e eu fui atrás dela, assim, hoje nos tornamos amigas, mas eu sempre tento olhar além, assim, conversar com pessoas de outros espaços, então, e pensar sobre a moda de uma forma global, mas com uma ótica que seja local, que seja nacional. Então, sei lá, a gente vai fazer uma matéria sobre Quiet Luxury, por exemplo. O que é isso aqui no Brasil? O que é? Conta. Que realidade é essa? Eu acho uma palhaçada, né? Ai, adorei. Não existe isso, gente. Tipo, se a sua camiseta branca, uma camiseta branca lisa, um shortinho preto, juntar o look todo da 40 mil reais, assim, você não vem falar comigo que é Quiet Luxury, sabe? Dá licença. Então, acho que é isso, assim, acho que pensando no jornalismo no geral, nos veículos que a gente tem hoje e até nos próprios influenciadores, eu acho que a gente precisa fazer um esforço maior para contemplar pessoas diferentes, de lugares diferentes e contemplar mesmo. Tipo assim, você vai num desfile da Prada, beleza, é importante você saber quem é que tá lá, que viaja internacionalmente, que é rico, não sei o quê, mas quem é que tá lá que você não sabe quem é? Quem que você pode descobrir uma história legal? E, enfim, acho que é por aí um pouquinho. E você acha que fora das redações você vai conseguir essa sua veia jornalística colocar no seu Instagram? Eu acho que sim, é uma coisa em construção ainda, mas eu acho que o fato de estar independente hoje me traz uma liberdade de pensamento e de escrita e que eu não podia ter tanto dentro de uma revista, porque existe uma linha editorial que precisa ser respeitada. E muitas vezes eu tinha ideias e pensava coisas que, por diversos motivos, não podiam acontecer naquele espaço. Então, hoje, estando sozinha, eu posso colaborar com outros veículos que eu acredito, eu posso escrever sobre o que eu quero, e eu posso também usar a minha base, a minha comunidade do meu perfil para fazer alguma coisa útil, né, gente? Para trazer uma informação relevante, para poder, não só para ficar ali bonitinha, posando e sendo gata, mas para realmente trazer provocações interessantes também. Sustentabilidade tem Ibope? Não. Não. Nenhum. Zero. Não O que a gente precisa fazer para dar ibope para sustentabilidade? Vamos lá. Conta aí, vamos lá. Gente, fala, Rafa. Habla. Ai, meu Deus. Você pensou. Eu acho que a gente precisava tirar a sustentabilidade desse lugar elitista que ainda é vendido hoje. Tipo, existem poucas pessoas falando de sustentabilidade do jeito que a gente está falando aqui agora, como um ecossistema, como uma coisa que depende de vários pontos. A sustentabilidade é sempre vista como o slow fashion, como o artesanal, o que é também. Isso. Mas, assim, a gente precisa ir além disso. Tipo, o problema da indústria, o inimigo da sustentabilidade não é a Shein. O inimigo da sustentabilidade é outra coisa. Por que as pessoas no Brasil não estão consumindo tanto produtos sustentáveis? É uma questão econômica também. Claro. E tudo isso precisa ser pensado coletivamente, esse discurso precisa ser trazido de uma maneira ampla. Então é isso que a gente está fazendo, sentar e conversar com as pessoas e trazer essa discussão de um jeito interessante, de um jeito real e que não seja aquela coisa assim... o slow fashion, uma pessoa que leva 50 anos para fazer uma coisa... Porque tudo faz parte, mas não é só isso, sabe? Esse discurso mais afasta do que aproxima. Porque uma pessoa que não tem condição de consumir o seu produto, ela vai olhar e vai falar, isso não é pra mim. A sustentabilidade não é pra mim, o fast fashion é pra mim. Porque aqui eu consigo comprar uma camiseta de R$30. Eu acho que, assim, é muito difícil o discurso da sustentabilidade, no caso da minha marca. Eu não uso poliéster de jeito nenhum. Então, o forro do meu blazer é de viscose ecovero. Quando o cliente compra, que ele experimenta, que ele percebe que ele não transpirou usando o blazer, porque é um tecido mais fresco,
Aí ele fala, poxa, eu quero de novo, eu quero comprar de novo. Entendi. Mas demora. Mas é mais pelo conforto dele próprio do que por a coisa não ter menos impacto no planeta. Olha... Eu acho que a pessoa está preocupada consigo mesma. Então, exatamente. Então, quando ele percebe aquele conforto, né? Nossa, a roupa é fresquinha. Puxa, eu tava morrendo de calor, usei esse caftan, esse vestido e eu não senti calor. Sabe? Tô com essa camisa, o tecido é com seda, é gostoso. Ah, não amassou na minha mala. Mas essa noção do impacto no planeta, eu acho que a geração dela, que é a geração dos meus filhos e acho que dos meus netos ainda, é que realmente vai começar a acordar. Porque hoje, a nossa indústria está preocupada Mas com o o preço. discurso a gente tem que começar, né? Sim, Senão eu ele vai sou a ficar sempre chata. sendo atrasado em sentido de evolução, entendeu? Eu sempre fui, desde a época da Caleidoscópio, eu me lembro de uma cena de eu ficar depois do horário na fábrica, eu tinha 12 costureiras na época, e uma menina pediu para ficar até mais tarde por conta de ônibus. Ai, dona Beth, eu posso ficar porque eu demoro mais, e eu ficava com ela. E eu estava criando coleção, e a gente criava 2 coleções por ano de roupa de cama de bebê, enfim. E tinha sobrado no lixo pedacinhos de tecido laranja. E eu comecei a pegar os tecidos e fazer cenourinha. Sabe, era uma coleção de bebê. Ela adorou. Ela falou, nossa, antes eu ia jogar tudo isso fora. Aquilo virou uma coleção. Então, assim, aquela pessoa foi impactada com aquilo. A funcionária de casa que está cortando brócolis para colocar no vapor e está jogando o talo do brócolis fora, fala, não, isso aqui também a gente vai usar. Nossa, dona Beth, eu jogava fora folha e talo. Então, o país não está preparado nem para comida, nem para saber como que ele vai aproveitar o alimento. Imagina a roupa, gente. Exatamente. Sabe que outro dia, né? Eu não sei se vocês assistiram um episódio do Paulo Borges. Eu assistia. Então, o Paulo Borges ele veio dizendo pra gente que parece que o Brasil hoje retrocedeu 15, 17 anos, onde a moda internacional passou a ser muito mais valorizada do que a moda nacional. Verdade. O que falta para a moda nacional hoje para desenvolver em termos de educação do consumidor, para que ela seja mais valorizada do que a internacional? Ou pelo menos igual, né? Porque ele disse que teve um retrocesso. Eu posso falar Inclusive, as meninas que vieram aqui falam que moda brasileira é uma outra coisa que dá baixa audiência. Eu vou causar uma polêmica. Vai, causa. A gente gosta disso, fala mesmo. Não, a Lê já regalou o olho aqui pra mim, né? Falou, Polêmica. Gente, quem é que me influencia pra dizer o que eu devo usar? Se todo dia eu abro o Instagram e eu vejo as nossas influências falando das marcas internacionais, os nossos artistas que são vestidos pelos stylists. Gente, eu trabalho com um monte de gente, todo dia tem stylist e produtor pegando roupa para fotografar. Ah, fulaninha usava Renner, era basiquinha, agora só quer usar Dolce & Gabbana, só quer usar Prada. Então... É por aí, desculpa. Todo dia Dói, isso. Né? Dói. Aí você está ali trabalhando, você tem uma cadeia de pessoas, um grupo de pessoas que te liga todo dia. Olha, tem produção, eu estou precisando, as pessoas estão precisando de trabalho e a gente está tendo que aguentar exatamente isso. O bacana é o que usa fora, o bacana é uma marca vender uma roupa que você encontra por R$100, ela vende por 1.200 porque a dona da marca ou a influencer falou que aquilo é legal. Então tá aí, gente, tá difícil, Gente, né? eu queria falar sobre isso. Eu tô sendo impactada por um perfil no Instagram de uma pessoa, não sei se é mulher ou homem, que ela criou só as marcas que compram pronto o produto, igual a Beth falou, baratinho, etiquetam, eu não sei como é que fazem, e colocam na loja. E esse perfil, esqueci o nome agora, Gato por Lebre, nem sei se é uma coisa... Que faria sentido. Ela... tá fazendo essas denúncias de que tem muitas confecções comprando na Shein, sei lá onde, todos os lugares da China. Eu vi isso, menina, no TikTok também. Você viu isso? Eu vi isso. A moça estava dizendo que ela foi comprar de uma loja da cidade dela, que é super cara, assim, e tal. Ela foi comprar roupa, pagou, sei lá, R$800 numa peça. Quando ela entrou na Shein, igualzinha Não. lá. Não, é o cúmulo da desonestidade, né? Assim, absurdo. Não, mas peraí, eu tô falando de Bom Retiro e Shopping Cidade Jardim, Shopping Guatemi. Sim. Gente, a mesma peça. Surreal. E a gerente da loja me mostrando, Beth, olha aqui. Falei, caraca. Quer dizer, não é nem no interior, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Então, assim, essas pessoas estão influenciando quem?
Vão querer saber da nossa conversa, da gente falar, olha, a nossa costureira precisa de trabalho, né? A indústria têxtil tá precisando vender tecido, a gente tem toda uma cadeia. Sim. Vocês têm uma opinião sobre essa questão da Shein vir produzir no Brasil? Eu acho que se for gerar emprego para as pessoas, se for de um jeito inteligente... E com as regras E com as regras corretas, assim, se conseguirem fazer uma declaração transparente de como as coisas são produzidas e feitas e... Porque é tudo assim, é tudo um grande, né? Um limbo, assim. Se a gente conseguir uma declaração disso, eu acho válido, assim. Você sabe que eu sempre, quando a gente conversa a respeito da Shein, né, eu sempre pensei da seguinte maneira: olha, para mim é impossível você estar pagando bem o seu funcionário e vendendo uma peça a R$30. Impossível. Impossível. Mas, ao mesmo tempo, outro dia eu me peguei pensando, eu não sei o processo de industrialização da Shein. Eu não sei... Exatamente. Entendeu? Exatamente. A gente tem um pensamento... Eu tenho mais uma polêmica. Eu tinha outra também, cara. Eu tinha outra polêmica. Eu coloco a minha, você coloca a sua. Eu fui visitar umas fábricas. Na verdade, eu estava conversando com uma pessoa no Bom Retiro para tentar comprar uma fábrica no Bom Retiro, porque eu adoro essa coisa de fabricar. Eu acho que eu aproveito muito mais tudo, enfim. E aí ela me levou... Não dá pra ser sustentável, desculpa te cortar, você só comprando e... Não. E repassando, né? Não, impossível. Aí eu fui visitar fornecedores de mão de obra. Eu fui num fornecedor em Guarulhos e um fornecedor em Indaiatuba. Confecção De jeans, que eu queria fazer uma linha de jeans sustentável. Vocês não têm noção. Chão batido, assim, de cimento, tá? As roupas em cima de um saco plástico no chão. Bolivianos, nos dois fornecedores que eu fiz eram bolivianos, que tem uma mão de obra impecável. É um povo que trabalha bem na indústria têxtil, tá? R$7 a calça. uma calça. Pronta? Surreal. R$7. Já fechada? Com tecido, aviamento e tudo? A costura, a mão de obra, R$7. A mão de obra. A mão de obra de uma calça Ele cobra jeans R$7 é de R$3 a R$7. R$7 é quem paga bem. Aí essa calça chega para você pronta a R$180, aí você vai vender no seu atacado, porque tem toda essa coisa também. Você tem o intermediário e até chegar na ponta do varejo, a nossa roupa fica muito cara. R$7. Aquilo me doeu, assim, de uma forma. Eu, neta de uma rendeira de bilro, que eu sei quanto tempo demora, eu não aprendi a fazer porque eu não tive oportunidade. E eu sei quanto tempo demora para costurar. R$7. E não existe R$7 bem pago. né? Bem pago. Não, isso sem nota, sem nada, não é... Tudo feito livremente, assim. Você fechou com alguma? Acontecendo. Deus me livre, nem virei sócia da fábrica. Gente, como é que... Isso nunca passou pela minha cabeça. Além de eu ser do Sul, que já tinha uma maneira diferente de lidar com as pessoas, porque é a colonização europeia. Você falou de enchente nas suas... Eu passei por 2 enchentes, a gente ia trabalhar, ajudar, as pessoas perdiam tudo. Então, assim, o aproveitamento de tudo é muito diferente do europeu que veio de um pós-guerra. Né? Já é uma maneira diferente de você encarar... não se joga nada fora, se conserta muita coisa. Então, assim, eu sempre fui meio chata com isso. Apaga a luz, fecha a torneira, tá gastando a água do mundo, porque eu cresci ouvindo isso, né? E, então, é impossível, né, Alê, você entrar nesse mercado e você, não vou pagar isso. Eu posso pagar 20? Você tá louca que você vai pagar R$20? R$20 eu ainda acho pouco para pagar para costurar a calça. Você tá louca? Assim você vai quebrar a empresa. A engrenagem é toda errada, né? O sistema é todo Do errado. começo ao fim. E qual a sua polêmica? Vai, polêmica. Não, era mais sobre aquela questão que a gente estava falando da moda nacional e a moda internacional, assim... Quem consome, né, a moda internacional? Quem tem grana neste país para pagar por Pradas e Gucci e Saint Laurent e etc. É gente que tem dinheiro. A educação que essas pessoas tiveram neste país, o jeito que elas enxergam o mundo, o jeito que elas agem socialmente, politicamente, faz sentido com essa postura de renegar o nacional. Faz sentido que elas tenham esse costume de achar que o que vem de fora é muito melhor. Pra isso. Foram treinadas para isso. Então, assim, quem vai se interessar pela moda nacional são outras pessoas. Eu acho que são
públicos diferentes. Era para ser o mesmo público, mas não são, porque são pessoas até com um poder aquisitivo diferente. E tem que ter uma mudança mental também. Sim. É aquela coisa, eu vou comprar a roupa da Beth porque ela é bem feita, porque ela tem qualidade, porque ela foi feita com carinho, com cuidado, com esmero, com atenção. Porque é bonita. Não porque tem um triângulo escrito Prada no meio. Porque é muito por isso, sabe? Muitas pessoas consomem, não é pela qualidade, não é pela beleza, não é por nada. É para dizer que tem aquilo. Com certeza. Sabe? Para segurar aquilo e falar, nossa, não, agora eu estou portando a coisa. E o nacional não tem prestígio, né? Nenhum. Tipo, nenhum. Você não acha também que tem alguma coisa referente ao ambiente em si? Digamos assim, olha, se você me leva ao museu uma vez, talvez eu seja uma pessoa que não goste tanto de arte. Mas se você me leva ao museu 10 vezes, talvez eu passe a me interessar. Concordo. Aí a gente entra um pouco na coisa da informação. Se a informação não está disponível, você nunca vai conseguir moldar a compreensão desse consumidor para que ele mude, entendeu? Tem que começar. Então aí... Mas eu acho que a gente hoje tem um esforço muito grande das revistas de moda para falar sobre moda nacional. Assim, se você abre as grandes revistas de moda e também considera os grandes criadores de conteúdo, a gente tem muita coisa. É o suficiente? Acho que não. Falta mais, falta muito mais ser feito. Mas existe um pouco. Existe ali e é falado. São Paulo Fashion Week é sempre pauta principal de todos os veículos de moda quando está acontecendo. E a gente teve agora uma semana de moda africana também em São Paulo, isso também foi falado. Óbvio que falta fomentar muito mais, mas enfim, acontece. Só que eu acho que é uma coisa que está entranhada culturalmente, Sim. sabe? E que é muito difícil de você, que não é por falta de informação. Não sei, mas, por exemplo, para e pensa. O Renner, que veio com a gente no outro dia. O Renner, ele contou pra gente como foi o surgimento dele na moda. Como ele se tornou, como o perfil dele se tornou conhecido. Sim. Através de que as blogueiras não querem o São Paulo Fashion Week, elas querem a moda internacional. Você, como jornalista, você já viu algum perfil de uma revista de moda tá partilhando o perfil dela com uma influencer que tenha muito mais essa defesa desse tipo de marca? Cara, por exemplo, a Robertita tem esse discurso e tem essa postura e ela esteve em praticamente todos os veículos de moda recentemente, mas obviamente é uma coisa que precisa crescer, que precisa expandir, que precisa chegar em mais pessoas. É muito mais um questionamento, eu não tenho resposta, tá? Então... Eu concordo com você quando você fala do acesso à cultura, porque assim, a gente vai no museu do Ipiranga que foi todo repaginado. Tô louca pra ir lá. Longe. Aí você pensa, como é que você vai estacionar? É difícil o acesso à cultura aqui. Quando você está fora, você que morou fora há muito tempo, você também morou fora, e todo mundo que viaja, tá ali, tá o tempo inteiro. Você tem uma infinidade de exposições, você tem uma infinidade de museus. Você pode ir no mesmo museu, numa cidade que você vai várias vezes, e cada vez você vai ver uma coisa nova. Eu concordo que aqui é muito difícil e mesmo toda essa polêmica e toda essa informação de moda, ela não chega para todo mundo. Exatamente. Não chega, Rafa. Não adianta você falar da Robertita, porque assim, não é todo mundo que sabe quem é ela. Sim, a gente sabe quem é a pessoa, a gente sabe o que ela fala, a gente conhece o discurso dela. Mas e o meu lojista, lá do interior de um estado, de Minas, por exemplo, ele não está interessado nisso, gente. Seria a difusão elitista da informação. Mas ao mesmo tempo também eu penso que não falta, não acho que falta cultura no nosso país e eu acho que falta acesso a algumas coisas, mas existem muitas manifestações culturais disponíveis também que muitas pessoas da moda que se interessam por isso não se interessam por essas manifestações. Sim. Então, assim, recentemente teve toda essa coisa em torno do Brasil Core, e a cintura baixa, e o cropped, não sei o quê, com uma justificativa de, anos 2000, a Paris Hilton, não sei quem. Gente, isso aqui no Brasil a gente tem há milênios. Sabe, por que a gente está olhando para fora? Então também tem isso, às vezes a gente tem aqui também mas o que vem de fora é melhor, é mais valorizado. Exatamente, e a gente tem essa visão também de que a cultura... O que será que muda ela isso? Tá no museu, de que a cultura está na música erudita, de que a cultura está nesse lugar assim, imaculado, sendo que a cultura ela está acontecendo nas ruas o tempo inteiro, nos lugares o tempo todo. E é uma coisa muito difícil de mudar, né? Eu estou pensando aqui, você acabou de fazer essa pergunta, porque como que você muda isso? Como as marcas de luxo elas trabalham? Com escassez, raridade. Então as pessoas compram aquele produto para
ter a impressão de que pertencem a um determinado grupo, quando, na verdade, a grande maioria não pertence. É muito mais uma questão do show-off. Dizer, olha... Como que você muda esse mindset do consumidor? Eu acho que no Brasil eu acho muito difícil, porque, por exemplo, a Mulher é uma marca super jovem, né? Quantos anos? Mulher tem 2 anos e meio. 2 anos e meio agora. E no primeiro ano a gente participou de uma plataforma internacional, fiz a White Milano, a marca foi convidada dentro da plataforma para participar da White Milano por ser uma marca sustentável. E a gente abriu 19 clientes lá fora. Eu fiz o primeiro showroom que eu fiz em São Paulo, eu abri 5. Então, assim, o olhar para o sustentável, para a moda brasileira. Nossa, a Mulher é uma marca brasileira. Nossa, a minha marca é mais atemporal, ela é mais clean, mas eu também tenho estampa desenvolvida, com uma história, uma pesquisa toda, o porquê daquela estampa. Um trabalho minucioso, né? É muita pesquisa, é muito olhar, né? E fora de tendência, total fora de tendência. Mas por que foi mais aceita lá fora do que aqui? Porque a gente volta para a mesma polêmica. Aqui são essas pessoas. O Brasil é o país que mais tem influência digital no mundo. Lá fora, a Lê adora, né? Lá fora, a influencer ela mostra de uma forma diferente. Ela mostra uma coisa. Que mostra diferente. Mostra. Acho que tem. Não sei o que você acha, Rafa. Você acha que elas mostram diferente fora do Brasil? Cara, são eu as acho que a é gente segue. eu acho o nosso algoritmo. Pode ser também, né? É um mercado tão amplo, tem tanta gente Pra fazendo tudo. isso que tem pra todo mundo, tem pra Como é qualquer que você vê a gosto. Você gosta do TikTok? Cara, eu aprendi a gostar do TikTok. Como eu você acho fez que... isso? Ai, Explica. socorro, Ensina a gente a gostar do TikTok. Gente, assim, o TikTok é a plataforma que mais cresce Pois é. nesse momento no mundo inteiro. É a plataforma que tem um algoritmo com maior alcance, é a plataforma onde você consegue viralizar mais facilmente. E assim, falando de business, de dinheiro, de negócio, de audiência, é isso, não dá pra fechar o olho. Quando lançou, eu As fiquei pessoas assim... te chamam pra fazer TikTok ou Instagram? Não, Instagram, né? Meu TikTok, ele é recente, Tá. mas é mais Instagram. Mas você faz dancinha vestida? Como que é? Se precisar, não, mas assim, eu tinha muito esse olhar também, de que TikTok é dancinha, TikTok é fã demais, é meio ridículo, mas o TikTok é, antes de tudo, uma ferramenta de pesquisa. É. Tipo, você sempre vai lá pra encontrar, pra buscar alguma coisa. Vamos entrar no TikTok, ali todo dia pra pesquisar agora. Eu tenho TikTok, mas... E eu ficava também nessa postura, tipo, apesar da pouca idade, né, de ser Gen Z, aquilo, mas eu sempre fui uma pessoa muito tradicional em algumas coisas. Fechando meu material e vou embora. Indo embora. Gen Z. Vou fechar minha Vou levar cola. meu material. Vou fechar minha cola aqui, porque eu não sei qual que é o nosso. Nossa. Eu não sei. Mas isso não era tão disruptiva assim. Eu morro de vergonha de falar com câmera, por exemplo, uma coisa que eu tô desbloqueando. Mas aí no TikTok eu falei, cara, é onde o dinheiro tá indo, é pra onde as coisas estão caminhando, eu não posso me fechar pra isso. Independente de se eu gosto ou não, eu sou uma profissional do mercado. Tipo, eu não posso ficar conservadora, tipo, eu não gosto. Não gosto, problema seu. Vai entender, vai estudar, vai pesquisar, vai encontrar seu jeito. Mas você é jovem, a gente tá Sim. falando aqui. A Lê concorda comigo, acho que o Jonathan também. É muito difícil. Eu acho chato. É todo dia aquela coisa, é a dancinha, como você falou, ou é, a O maquiagem. algoritmo tá te lendo errado. Você tem que isso. educar seu algoritmo, é Por que a isso. gente educa o algoritmo, gente? A partir do que você busca. Você tem Busca. que encontrar perfis que combinem. Tipo, entender que tipo de informação que você Eita, gosta. só vejo vídeo de cachorro. A gente tem que colocar moda, sustentabilidade no TikTok. Tem muitos perfis legais disso. Tem. Vou compartilhar com vocês Por favor, depois. passe uma lista. E o porque- TikTok, ele tem tendências acima, né? Por exemplo, lembra que falaram pra gente que tinha aqueles perfis, alguém falou pra mim que tinha os perfis que eles estavam resgatando os meninos novos, desfiles da Gisele, dos anos 2000, da Shirley Mallman. Isso é bacana. Assim, começaram, entendeu? Sim. Muito resgate de desfiles, assim, tem toda uma parte, assim, de moda dentro do TikTok que é só resgate histórico. Eu acho interessante essa parte histórica. Se tiver isso, por favor, compartilha, porque eu fico completamente perdida. Eu vejo Vamos educar. cachorro, Tipo, gato. Quando eu cheguei aqui, eu sentia muita falta de ter essa coisa do antes, de saber o que aconteceu, o que foi feito lá atrás. Tipo, o meu livro de cabeceira, assim, de moda, da Érica Palomino, Babado Forte. É mesmo? Nossa, que Tipo,
Então, assim, eu fui Babado atrás... Forte é antes de mim até. Gente, eu amo esse livro. Tem uma página no Instagram que se chama Babado Forte. Tem. E assim, Mas é que acho Babado Forte era um genial. nome que já existia antes do livro, né? Isso foi nos 80, né, da Erika Palomino? Anos 80, não era? 80, 90? O livro. 90. Começo dos anos Anos 90, 90, eu né? acho. Começo dos 90. Começo de Acho que foi. 90? Acho que A história Meio de se 90, passa né? nos Acho anos que 90, assim. Mas eu acho que o Ela livro é vai mais pro narrando. final, não é? É, mas ela vai, tipo, percorrendo É várias maravilhoso. partes dos anos 90. As pessoas, é muito interessante. Então, acho que existe essa curiosidade também de pessoas mais novas nessas plataformas de saber, tipo, o que foi feito antes também, de ter outro tipo de informação. Tanto que um dos nossos episódios que mais rendeu foi do Bruno Assuto, porque ele traz um resgate histórico. Acho que as pessoas usam muito a internet, né? Sim. As redes sociais, os podcasts, para aprender, para como complemento. Sim. É o lado mais interessante. Com que certeza, é de você mais do que a dancinha. Eu não me ligo muito da dancinha, porque eu acho que tem uma hora ali que você vai ali naquele negócio e se distrai. Eu não sei, não tenho nem coordenação motora Também pra não fazer. tem. Eu vou te ensinar, mentira, eu também não sei, E você, Beth, qual é o seu livro de cabeceira? Gente, tem uma pilha, acho que tem umas 2 pilhas, mas, assim, livros que eu acho muito interessantes, eu já reli de novo o Físico, do Noah Gordon, que para mim acho sensacional, toda aquela dificuldade, aquela busca do Robert Cole de querer ser um físico, né, um médico naquela época. É um documento. É verdadeira essa história? Não sei se é verdadeira ou não, mas quando você lê... real pra você. É real pra você. Quando você lê e quando você vê o filme também é muito bem feito. A dificuldade, você imagina você ir da Inglaterra até, sei lá, Arábia, Mesopotâmia, nem sei onde era, longe pra caramba, e anos e anos e anos para você chegar num lugar e para você aprender, né, sobre medicina e depois você voltar de novo e para praticar medicina escondido, porque naquela época era proibido pela igreja e cada país tinha uma história, Muito interessante. né, que não podia abrir o corpo, eles estudavam os porcos só, então eles achavam que o corpo do porco era igual ao do ser humano. Então essa busca, né, essa dificuldade de chegar lá, eu quero aprender, é um livro que me impactou a vida. E um outro não tem nada a ver com moda também, que é Declínio e Queda do Império Romano, que meu pai me fez ler quando eu tinha 15 anos. Eu adoro. Fora o processo, fora a Kafta, fora umas outras coisas, de enlouquecer a cabeça. Eu tenho um livro também que é Zero Moda, mas foi o primeiro que eu pensei, assim, pra trazer, que é o que a Bárbara Paz escreveu. É um documentário, na verdade, né? O documentário tem um livro que ela escreveu pro Babenco, que é Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. Gente, é das coisas mais lindas que eu já li, assim. Ele doente, em estado terminal, com câncer que se arrastava há muitos anos. E ele fala, eu já fiz milhares de filmes, agora eu quero fazer o filme da minha morte. E aí ele roteiriza o documentário sobre a morte dele com a companheira dele, que é a Bárbara. E aí esse documentário também é surreal de lindo, assim. Mas aí tem o livro, né, que vai narrando os diálogos dele, tipo, ela chegando no hospital e ele vai falando, não, eu quero que seja assim, eu quero que na hora em que eu morrer aconteça isso. Então é muito lindo, assim. É bem... Só livros sérios aqui, a gente fala. A gente é letrada, a gente é letrada. Peraí, você leu Harry Potter também, né? Óbvio. Harry Potter ela leu também. Harry Potter. Agora, sabe o que a gente quer saber? Quais são as atitudes sustentáveis como pessoa física que vocês têm? Aí agora a idade vai pesar aqui, a antiguidade vai aparecer. Fala. Já... Muito engraçado, gente. Gente, olha, eu nasci em 64, então eu sou só mais antiga aqui da mesa, né, gente? Tô indo para Só da 59 mesa. anos. E eu me lembro que quando eu era bem criança, entregavam leite em pote de vidro. Depois começou o tal do saquinho plástico, já nos anos 70. E uma funcionária, meu avô tinha armazém, então assim, tinha muita gente da família que ia trabalhar lá, tinha um monte de gente sempre trabalhando. E eu lembro de uma funcionária cortando o saco plástico e fazendo crochê. Já naquela... Com o plástico do Saquinho de leite. saco de leite.
Depois começou a história de ir para o supermercado com sacola plástica. A minha avó levava um monte de cesta. E eu, a louca do sustentável, né? Crescida em Santa Catarina, aproveita tudo, não joga nada fora. E uma vez, a primeira vez que eu viajei para a França, acho que a primeira ou segunda vez, cheguei num supermercado, acho que num Carrefour lá perto de Marseille. Comprei uma coisa e não tinha sacola. Levei uma bronca em francês, não entendia francês, eu sei que eu levei uma bronca. E aí eu comecei a comprar sacolas recicladas e trouxe na mala. E eu lembro de fazer uma compra no Extra, lá do Morumbi. Então você não esquece a sacolinha. Não esqueço. Não, sempre tenho sacola no carro, em tudo quanto é canto. Mas eu tava no Extra e eu pedi a caixa para poder levar as compras. E 3 filhos, funcionários, o ateliê em casa, na época da Caleidoscópio, um monte de gente. Então era compra grande, né? Não tinha caixa. Eu colocava tudo no porta-malas. Sem nada. A louca. Sem sacola, sem nada. Isso assim. Saía com a banana na mão, assim. Não. Aí pensa, assim, chegava em casa, eu comprei um carrinho do supermercado para chegar em casa, descer e levar para cozinha. Mas a sustentabilidade tá cara. Louca, gente. Não, isso assim, anos 2000. As minhas funcionárias falavam pra mim, gente, ela é louca. E agora, como tá isso? Como estamos no continua a supermercado? mesma coisa. Você pede delivery? Fica chateado com mais ou menos? A gente acostumou a pedir um pouco de delivery na época da pandemia, né? Todo mundo acostumou, mas eu continuo passando no supermercado, continuo reclamando de preço. Agora eu descobri um mercado diferente que entrega orgânicos toda semana, que são as verduras e frutas descartadas. Então você não sabe o que você vai receber. Feinhas. As feinhas, eu né? Eu amo Que é muito legal. Amo. Continuo com a chatice, né? Apaga a luz, teu pai não é dono agora. Eu falava Celeste, que era lá de Itajaí. Salvador é Coelba. Seu pai não é dono da Coelba. Eu vou pagando. Até no showroom, gente, o Jonathan conhece. Tem várias salas, eu vou pagando. E a menina que trabalha comigo, assim, pega uma sacola, por exemplo, que vai de papel, que vai para a costureira, volta, enfia. Não, estica, gente, guarda, a gente vai usar de novo. Isso mesmo. Então, assim, eu continuo muito com isso, gente. Essas coisas pequenas, elas fazem parte do nosso dia a dia, assim, e por mais que não faça uma diferença gigante, faz, né? Faz. Faz Cada a- um fizesse um pouquinho. Faz a gente. nossa autoestima e também faz a educação. Eu acho que, por mais que não faça diferença, eu acho que é um símbolo de civilidade e de educação. Sim. Entendeu? Eu acho que muita gente fala, né? No meu prédio, lá em Caxambu, eu tô na luta para eles reciclarem. Mas mistura tudo mesmo. Mas aí isso não é problema seu. Você separa e faz sua parte. Se alguém misturar, depois a gente vai lá e conserta a outra parte. Né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Se você quer reciclar, por exemplo, o Pão de Açúcar, nos grandes que tem estacionamento, tem uma parte de reciclado que você pode levar. Tem, Então, você falou, leva. É isso. E o seu? Só Então, atitude eu resistente. passei a maior parte da minha vida achando que reciclagem, sustentabilidade, todas essas conversas eram conversas extremamente elitistas, assim. Na minha cabeça era completamente longe da minha realidade. Sei. Aí depois, tenho o quê? Uns 3 anos. Eu acho que teve uma ampliação da consciência. Mas Ampliou a consciência da jovem. Hoje eu reciclo todo o meu lixo, assim, O que você milimetricamente. pensa sobre essa coisa de reciclagem, de sustentabilidade ser elitista hoje? Fala aí pra galera Eu que pensa igual a você. Você que é Gen Z. Você que é Gen Gen Z. Z, vamos escutar agora. Cara, eu acho que, assim, mais do que eu até, vocês, assim, que é preciso continuar. Tem idade pra ser minha filha, né, gente? Não, é preciso fazer isso que a gente está fazendo aqui, expandir esse diálogo. Porque, por exemplo, quando eu cheguei, né, vamos abrir aqui as particularidades, eu olhei vocês e eu falei, caramba, eu vou falar o quê? Olha essa galera. São gostou da super gente? experientes, Ah, são super super inteligentes, super... Tipo, o que eu vou trazer? Esse aqui é novinho, ó. Então, não, mas eu conheço. Mas Não tão novinho quanto, mas... Então, eu acho que é isso, abrir essa conversa e mostrar que você não precisa ser rico, milionário para pensar as coisas de uma maneira sustentável, sabe? Que você pode fazer pequenas coisas e que a sustentabilidade é um ecossistema. E realmente trocar essa ideia com as pessoas, sabe? Sair desse lugar de aqui, sabe? Isso faz toda a diferença.
Mas enfim, sobre mim, eu comecei a reciclar todo o meu lixo, já tem algum tempo. A minha noiva é insuportável com esse tipo de coisa. Eu gosto de Então, não, ela vai no mercado, não, porque o cotonete, não vou comprar cotonete de plástico, vou comprar o cotonete com com de a papel, haste, de madeira. sei lá. vai pegar o canudinho lá, e o canudo derrete todo na boca quando eu bebo. Ai, Mas derrete tudo bem, mesmo. Fica sem canudo, bebe no Fica copo. sem querer, não, exatamente. Bebe no copo de vidro, enfim. Só por isso a gente vai mandar um beijo pra Liz. Beijo, Liz. Liz é perfeita, ela é perfeita. Tudo E tem também o ponto da roupa, né? Assim, 90% do meu guarda-roupa, tudo bem que eu ganho muita coisa, mas a parte que eu compro é tudo de brechó. Assim, o shopping, ele nunca é minha primeira opção para ir comprar nada. E isso moldou tanto o meu olhar que eu vou num shopping, eu olho as lojas e eu falo, eu não quero nada que tá aqui, não tem nada interessante nesse lugar, nada me Só gosto de interessa. Amo brechó. Tem algum brechó que você recomenda? Cara, eu gosto muito dos que ficam no centro de São Paulo, tipo a Casa Rosa, é muito boa também. Tem o Samburá, classicão, acho que fica na Vila Mariana, se eu não me engano. Que ele é um bazar de móveis e de roupas. E assim, você encontra blazer por R$5. Olha. Já garimpei Pierre Cardin lá, já garimpei Saint Laurent Moschino. Vão que tem, gente. Olha, eu gosto Não, dessa eu dica acho sustentável. Meninas, muito, muito, muito obrigada. Adorei o papo, né, John? Maravilhoso. A gente só não São descobriu ótimas. qual é a nossa geração até agora, né? A nossa é X, né? Será? Não sei. Eu acho que a nossa é X. A minha é X. 70, 80. Gente, nós somos o futuro, é isso que importa. Aqui, ó, a gente tá... Tudo bem, é isso mesmo. Vamos dar um Google. Só Obrigada. vamos dizer, essas Obrigada, peças Beth. lindas da Beth, olha, Beth, vocês podem olha. encontrar Nossa, na Dani Reset. Eu gostei que é uma peça que você pode vestir ela de várias maneiras. Você usa como pelerine, assim, pode usar como saia, Com como cinto, vestido, maravilhoso. Belíssimo. Bom, gente, vocês dão uma olhadinha lá no adnreset.com, Mulher. Vamos fazer as comprinhas e ajudar este podcast a brilhar ainda mais. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigado, gente. obrigado.